Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um comentário semanal da Parashá. A Parashá dessa semana chama-se Lech Lechá. Lech Lechá, que se encontra no capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, do verso 1 até o capítulo 17, verso 27. Nesta Parashá, chamada Lech Lechá, a Torá começa a descrever a força espiritual de Abraham Avinu, um homem que revolucionou o seu mundo, que deixou o seu nome marcado para sempre na história da humanidade. Mesmo após o dilúvio que ocorreu na geração de Noé e quase destruiu a humanidade, as pessoas não aprenderam nada com a lição de Deus e rapidamente voltavam a desviar-se dos caminhos corretos, aqueles que o Eterno transmitiu ao homem. Pouco mais de 300 anos após o dilúvio, as pessoas transgrediram gravemente, tentando construir uma enorme torre, que, segundo a Torá, a intenção deles era atingir o céu para lutar contra Deus. Isso é uma alegoria muito clara da rebeldia daquela geração. Eles desejavam, na verdade, eliminar Deus das suas vidas. E assim a humanidade começou a decair e a se afastar cada vez mais do seu Criador e se apegar na adoração a ídolos. Na geração de Abraham, o normal eram, digamos, os idólatras. O normal era a idolatria. Era o culto ou serviço aceito pelas pessoas como normal. Eles colocavam toda a sua fé, toda a sua crença, sua devoção em deuses de pedra e de madeira. Mesmo o pai de Abraham, Terah, não apenas acreditava na idolatria, mas também, segundo a tradição, era um fabricante de ídolos e tinha um comércio de imagens idólatras. E este foi o péssimo ambiente onde Abraham cresceu, mas com força descomunal ele conseguiu vencer as pressões da sociedade onde vivia e encontrar-se racionalmente com seu Deus. Graças aos esforços de Abraham, as idolatrias foram amplamente abandonadas e se tornaram uma exceção. Pelo seu mérito, atualmente, a grande maioria da humanidade acredita em um Deus único. Mas de onde foi que Abraham tirou esta força para lutar contra as tantas dificuldades e a tendência do mundo em que vivia? Como foi que ele conseguiu se levantar, se exalçar acima da crença comum e transformar uma sociedade inteira? Abraham passou por muitos testes e muitas dificuldades e conseguiu vencer todos eles. Um dos grandes testes de Emuná foi que até os 99 anos ele não tinha filhos com a sua esposa Sará. Seu desejo por filhos não era por motivos egoístas. Ao contrário, ele tinha motivação muito elevada. Ele ansiava por um descendente que desse continuidade ao seu trabalho de divulgar a unicidade do Criador ao mundo. Esse era o objetivo final de Abraham. Deus então tranquiliza o grande sábio e promete que ele teria muitos descendentes, como está escrito. E tirou-o para fora e disse: olha por favor para o céu e conte as estrelas, se você puder contá-las. E disse para ele: assim serão os seus descendentes. Bereshit 15, verso 5. O que significam essas palavras específicas de Deus? O entendimento mais simples do verso é que Deus estava prometendo para Abraham uma descendência tão numerosa quanto as estrelas dos céus.
Da mesma forma que Abraão não conseguia contar as estrelas do céu, assim também Deus prometeu que ele teria uma descendência tão ampla, tão numerosa, que seria quase incontável. Mas será que a promessa era apenas numérica? Apenas ter descendência numerosa e suficiente para garantir a permanência de um povo para sempre? Responde Rav Yehudá Meir Shapiro que nas palavras de Deus estava uma incrível mensagem para o povo de Israel, aos descendentes de Abraão. Quando Deus ordenou que Abraão contasse as estrelas, ele estava pedindo algo quase impossível, se não impossível. Sem nenhum equipamento moderno, como telescópios e satélites, nem mesmo um papel quadriculado para servir de guia para fazer uma contagem aproximada, o pedido de Deus parece algo inatingível. Apesar disso, mesmo sabendo que era uma tarefa praticamente impossível, Abraão saiu e começou, segundo o Midrash, a contar as estrelas. Ele não sabia como terminaria seu trabalho, mas isso não foi motivo para ele não começar. Ele não procurou se esquivar, não tentou fugir da responsabilidade, não se recusou nem mesmo tentar. Isso explica as palavras finais do verso: assim serão os seus descendentes. Deus não estava apenas nos dando uma berachá quantitativa ao povo de Israel, mas também uma berachá, uma bênção qualitativa. Abraão deu origem a um povo com o potencial de vencer o impossível, de superar os limites, de nunca desistir. Por isso Abraão foi chamado de Avinu, nosso pai, pois da mesma maneira que um pai transmite aos filhos a sua genética, Abraão transmitiu aos seus descendentes a sua genética espiritual. Contam que no século XVII, o rei da Prússia, Frederico II, tinha um conselheiro espiritual muito sábio e certa vez quis desafiá-lo. O rei pediu uma prova imediata e irrefutável da existência de Deus. O conselheiro, sem hesitar, respondeu: os judeus, majestade, os judeus. Em todas as gerações, o povo judeu passou por muitas dificuldades e perseguições. Os egípcios os escravizaram, os gregos tentaram helenizá-los à força, os babilônios e romanos destruíram os templos e espalharam o povo de Israel pelos 4 cantos do mundo. Os cruzados e os cossacos perseguiram o povo de Israel com ódio mortal. Os portugueses e espanhóis expulsaram-nos sem piedade, e os alemães tentaram metodicamente exterminá-los na Segunda Guerra Mundial. O povo de Israel deveria ser um povo fraco e que anda pelos cantos com vergonha, metodicamente, com vergonha de levantar a cabeça. Os judeus, que representam menos de 0,5% da humanidade, não deveriam ser nem mesmo conhecidos. Seria um povo pequeno, como muitos povos, muitas etnias pequenas que existem no mundo hoje. Mas apesar de todas as dificuldades, é tão milagrosa que temos provas abundantes da existência de Deus por meio do povo de Israel. Como eternizou o escritor Mark Twain em sua famosa pergunta: qual é o segredo da imortalidade do judeu? Todos os grandes impérios surgiram, dominaram o mundo, tiveram a sua época de esplendor e depois desapareceram. Mas o povo judeu, que viu todos esses impérios, foi o único que venceu
o teste do tempo. O segredo é que o povo de Israel herdou de Abraão a característica de fazer o impossível, de ir contra todas as probabilidades. Mas de onde foi que Abraão tirou forças para fazer o impossível? Quando ele escutou a ordem de Deus, ele não ficou procurando desculpas para não cumprir suas ordens. Ele não desistiu das suas ordens, as ordens de Deus, sem antes tentar. Ele sabia que se Deus estava pedindo, mesmo que parecesse impossível, então ele devia pelo menos fazer a sua parte, pelo menos tentar. Como ensinam os sábios, você não tem a obrigação de terminar o trabalho, mas você também não é livre para se isentar de participar dele. Pirkei Avot 2:16. O povo de Israel herdou de Abraão este potencial, mas infelizmente muitas vezes esse potencial não é utilizado. Naturalmente que eles gostariam de crescer espiritualmente, mas acham de repente que nunca poderão chegar lá, e então acabam desistindo sem nem mesmo tentar. Lemos os livros dos grandes sábios como o Hafetz Haim, ou do Rambam, ou Maimônides, e pensamos, eles foram grandes pessoas, pois já estavam predestinados ao sucesso. Isso é um grande erro. Mesmo os maiores sábios do povo de Israel tinham as suas lutas internas e precisavam de muito esforço para vencer as etapas das dificuldades. A diferença é que eles não é que eles já estavam predestinados. A diferença é que eles acreditaram que poderiam chegar e não desistiram de conseguir. A vida deles também foi cheia de tropeços, de falhas, de tentativas frustradas, mas eles nunca pararam diante de obstáculos. Como eles sempre pensaram grande, eles lutaram e alcançaram o sucesso. E assim garantem os sábios: não há nada que resista à força da vontade. Se realmente nós decidirmos crescer, se realmente nós decidirmos fazer todo o esforço necessário, focando no crescimento e não nas dificuldades, então certamente Deus nos ajudará. Sejamos judeus ou noahides, monoteístas estritos, a alcançar os objetivos. Pois, de uma forma ou de outra, somos descendentes desse ideal de Abraão, o homem que tornou possível aquilo que era virtualmente impossível. Em um belo dia, inesperadamente, o espírito de Abraão captou a voz divina lhe ordenando: vá para ti de tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Naqueles dias, Abraão morava na terra de Harã, onde chegou ao fugir da cidade de Ur, dos caldeus, a sua cidade natal. Abraão fugira de Ur devido à intensa perseguição que havia sofrido por divulgar a crença em um Deus único. Em Harã, ele pôde gozar então da liberdade religiosa e atingiu uma posição respeitável, exercendo influência crescente sobre a população local. Mas de repente recebeu a ordem de abandonar a sua nova cidade, na qual havia conseguido estabelecer-se e até ambientar-se. Como sempre, cabe nos fazer a pergunta fatídica: por quê? Com certeza não foi para divulgar a crença em Deus pelo mundo afora, porque essa atividade estava sendo muito bem levada a efeito na cidade de Harã,
E não havia motivo para supor que em Canaã essa tarefa tivesse maior êxito. Constatamos assim que não se tratava apenas de mais uma mudança ou de uma imigração, mas sim de uma ascensão. Sem dúvida, qualquer leitor vai notar que Deus não ordenou a Abraão: vá da tua terra, lech me'artzecha, mas vá para ti da tua terra, lech lecha me'artzecha. E o acréscimo desta pequena expressão é que faz toda a diferença. Segundo o Rabi Hirsch, isso quer dizer: vá para ti próprio, solitário, em teu próprio caminho. Vá por um caminho que o afastará e que o isolará da sua terra natal, da casa do teu pai, de todas as relações que você teve até este momento. A primeira imigração, a fuga de Ur, teve o objetivo de salvação, enquanto esta segunda mudança não é um meio, mas sim um objetivo propriamente dito. Tentemos imaginar a cena que se passou. Sem qualquer motivo aparente, Abraão, ou Abraham, levanta-se e anuncia a todos os seus amigos e conhecidos que ele estaria abandonando a cidade, deixando para trás a sua elevada posição social para tornar-se mais uma vez um estrangeiro numa terra desconhecida. Com certeza, a forma brusca com que Abraham decidiu abandonar a cidade impressionou e assombrou os seus habitantes, que não puderam compreender o motivo desta decisão. Já com este assombro em si, Deus conseguiu alcançar parte do seu objetivo, pois esta ida de Abraham era a proclamação de um desafio que deveria ecoar de um extremo ao outro do mundo. Esta foi a segunda revolta de Abraham. Na primeira vez, ele próprio anunciou a sua luta contra os idólatras que governavam em seu tempo o mundo. A fúria dos governantes o levou a fugir para Harã. Na fuga de Harã, ele fez soar a sua oposição não apenas ao governo propriamente dito, mas também ao conceito de governo como era entendido naquela época. Em poucas palavras, podemos descrever os governos da época como ditatoriais e totalitários, influentes e opressores em todos os aspectos da vida humana, de forma a desgastar o homem e a sua individualidade. O ser humano havia se transformado num instrumento sem valor a serviço do governo. Suas conquistas nesta área sobrepõem-se a de alguns regimes similares contemporâneos. Então Abraham, ordenado por Deus, opõe-se a essa tirania e diz, segundo o Rabi Shimshon Hirsch, a própria solidão imposta a Abraham colocava-o em oposição à sua época. A desvalorização do indivíduo e a supremacia do poder eram a essência do espírito da sua geração, havendo sido subtraído do homem seu valor individual. A sua ida para Canaã foi, portanto, um ato de protesto, uma caminhada de protesto feita por um único homem e não por um povo. Enquanto os povos da terra clamavam por direitos civis, Abraham levantou-se atendendo exclusivamente a uma ordem superior e abre mão então desses direitos. Assim, a própria partida de Abraham repercute nos ouvidos de seus contemporâneos, que se espantam com o grande protesto feito contra a escravidão de espírito e do corpo humano praticado por qualquer regime ou governo. Sua saída devolveu o valor aos indivíduos, anunciando a verdade transparente de que o indivíduo é a base da crença monoteísta e da sociedade humana, e de que o homem todo e qualquer homem, é possuidor de uma alma que é feita à imagem e semelhança de Deus.
Assim, o homem é um fim em si mesmo, e não apenas um meio para satisfazer a ânsia de poder de tiranos. Solitário, Abraham remou contra a correnteza de ir para a terra de Israel e se apresentar à humanidade, a coragem de estar sempre numa minoria. Deus prometeu dar a terra de Israel a Abraham, como recompensa por sua caminhada. No entanto, a terra prometida recebeu com fome e seca. Mal havia chegado e já teria que abandoná-la. E desceu Abraham ao Egito para morar ali, porque era grande a fome na terra. Bereshit 12:10. Enquanto a sua terra era afligida por uma fome pesada, no vizinho Egito reinava a fartura. Assim sendo, que tipo de terra era a terra prometida? Por que então Deus, o Onipotente, impõe a fome a esta terra justo no momento em que a promete a Abraham? O que Abraham deveria aprender com esse fato? Se tudo isso não bastasse, quando a seca e a fome acabaram, Abraham retorna à terra prometida e passa por uma outra experiência traumatizante: a guerra. Uma guerra na qual ele se envolveu pessoalmente. O conflito começou quando 4 reis, vindos do Oriente, declararam guerra contra 5 reinos do Vale do Jordão. Entre as cidades envolvidas na guerra encontrava-se Sodoma, na qual vivia Lot. E segundo o texto do Gênesis, eis que escutou Abraham que Lot fora feito cativo e os seguiu até Dan, e os feriram, e os perseguiram até Rová, que está à esquerda de Damasco. E novamente devemos nos perguntar: por que a terra prometida recebeu Abraham com guerras? Abraham logo percebeu que esta terra era propícia a calamidades. Sua própria localização geográfica, no ponto em que se encontram os continentes europeu, asiático e africano, constitui-se num atrativo para potenciais conquistadores, devido à sua posição estratégica como eixo entre 3 continentes. Pois aquele que dominasse aquela região dominaria o importante entroncamento de rotas. Todas as grandes guerras que abalaram o mundo no passado atingiram aquela terra. Assim sendo, que motivo teria Deus para dar justamente esta terra a Abraham e seus descendentes? Uma terra calma e longe das turbulências políticas do mundo, por exemplo, nos confins da Ásia ou na Nova Zelândia, não seria mais apropriada para o culto a Deus? Porque Deus precisaria então revelar todos os grandes defeitos daquela terra logo no início da jornada de Abraham por ela? Como sempre, encontramos a solução no próprio problema. Diz o Rabi Hirsch: esta verdade genérica foi revelada a Abraham e esta concerne especificamente a seu povo. A terra de Israel, por sua natureza, não tem influência alguma, não no tocante à abundância natural, nem no que se refere à sua independência política. Nesses 2 sentidos, ela é o oposto completo do Egito. Suas colheitas dependem da misericórdia dos céus e a sua situação geopolítica não lhes possibilitaria resistir aos invasores. A terra de Israel é, por natureza, sujeita à fome e à dependência política. E é justamente este o motivo pelo qual foi escolhida. Uma terra queimada do sol, conhecedora da fome e mais do que atingida por guerras. Esta era a terra apropriada à função que Deus lhe destinou. E é bom que Abraham saiba de tudo isso logo no começo, logo ao conhecê-la.
novamente recorremos aos comentaristas desse episódio. Se fosse merecedor, diz o Rabino Hirsch, o povo de Israel construiria nesta terra uma vida dedicada às coisas sagradas. Assim, nenhum conquistador ousaria se aproximar das suas fronteiras. 3 vezes ao ano, durante as peregrinações anuais a Jerusalém, suas fronteiras permaneceriam desguarnecidas, e ninguém ousaria cobiçá-la, conforme a promessa divina que diz: pois homem algum cobiçará a tua terra, quando subires para encontrar o Eterno. Todos os reinados do mundo guerrearão entre si e passarão por sobre a terra de Israel, mas não dentro dela, pois a promessa divina diz: e espada não passará pela vossa terra. Ela florescerá e sar-se-á de tudo que há de bom, conforme a promessa da Torá sobre a fartura excepcional, em Levítico 26, verso 6. E todos os povos do mundo verão claramente que ali Deus está. Este é o modelo que foi apresentado a Abraham quando ele chegou à terra de Israel. Por si só, essa terra não prometia nem fartura e nem paz. Ela poderia adquirir esses atributos apenas se seus moradores tivessem a consciência de que era a terra do grande desafio espiritual. Se o povo que a habitasse compreendesse que a moral absoluta fazia parte do seu território, então poderia viver nela. Se sentisse que as leis da justiça divina, eram as fronteiras geográficas reais daquela terra, então ocorreria o milagre e a terra estaria segura, protegida e gozando de fartura espantosa. Tudo isso por força da promessa divina e não por força das armas, das intrigas políticas ou dos doutores em economia. A humanidade se espanta e admira esta terra estranha, que gozava de paz duradoura e fartura econômica, contradizendo as expectativas naturais e a conjectura política. A humanidade se espantaria até o ponto de perceber que era o espírito da moral judaica que reinava naquela terra e agora então agraciava com a felicidade terrena, compreendendo que os caminhos que trilhara durante a história em busca da felicidade estavam essencialmente equivocados. Assim, a humanidade aprenderia a verdade de Abraham. A caminhada à terra de Canaã, portanto, era a concretização plena de um importante objetivo mundial: fazer com que todas as nações andassem à luz da veracidade, da emuná, da fidelidade ao Criador, que garante o sucesso, que garante a prosperidade, que garante a paz. E esse objetivo, ou todos esses objetivos, levariam ou culminariam no maior e mais exaltado objetivo, que encontramos lá em Bereshit, capítulo 12, verso 3. E o texto diz: e em ti, Abraham, serão benditas todas as famílias da terra. Que assim seja em breve. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Em Mircea Hashem.